A tecnologia tomou conta de nossas vidas. Hoje salvamos em computadores e celulares informações importantes de nossa vida pessoal, trabalho, lazer e até mesmo dinheiro. Como seria se tudo isso saísse do seu controle? Você deve ter ouvido falar sobre o vírus WannaCry, que infectou vários computadores ao redor do mundo em maio desse ano. Esse tipo de vírus normalmente esconde os arquivos do usuário do computador e exige um pagamento pela liberação dos arquivos sequestrados. A Bits veio até o Instituto de Computação da UF conversar com uma especialista. A ideia é roubar os arquivos do seu computador, sequestrar eles, né, e pedir um resgate. Mas ele não rouba de pegar e para eles. Ele vai encriptar, vai esconder, vai deixar de uma forma que você não consegue acessar, a não ser que você tenha uma chave, né? Então é como se eu tivesse uma porta, que uma chave abre essa porta e uma chave fecha. Para abrir a porta, essa chave está num outro computador, né? Tá com o sequestrador, e se você pagar o resgate, eles te dão essa chave, você consegue abrir a porta e pegar seus arquivos de volta. Então, assim, eles continuam lá, mas você não tem acesso nenhum a eles. Para liberar os dados, os hackers exigiam um pagamento de $300 em bitcoins, uma criptomoeda que tem se tornado cada vez mais popular nos últimos anos. É uma moeda que tem conquistado bastante espaço no mundo virtual pelo baixo custo de operação, fácil controle de transações e forte valorização da moeda. Hoje, um bitcoin vale mais de $2.000 e tem sido procurado por muitos usuários como uma fonte de investimento. O estudante de produção cultural Danilo Botelho já chegou a pagar 3 meses de aluguel só investindo em bitcoins. Para ele, os pontos positivos da moeda podem ser revolucionários. A vantagem de não ter uma terceira parte reguladora ou um mediador entre as transações. Você garante a privacidade de quem consome o Bitcoin, de quem usa do Bitcoin. Tem pessoas que estão em locais onde o governo não é favorável ao que ele quer fazer, como, por exemplo, investir em qualquer coisa que o cara queira e não queira que ninguém saiba. As pessoas têm que ter direito a se proteger, isso é muito importante. Ou até mesmo se você quiser viajar sem ter que pagar impostos para levar dinheiro no bolso para outro lugar. Você pega no Bitcoin aqui, compra o Bitcoin no Brasil, manda para Taiwan, chega lá, pega num caixa e saca o dinheiro. E se a gente puder trazer o Bitcoin para as transações ordinárias do dia a dia, eu quero muito pagar um Uber com Bitcoin, entendeu? Seria muito interessante fazer isso. E claro que aí você teria que ter um sistema, um mecanismo mais interessante para avaliar o preço e a cotação disso no dia a dia, mas só de pensar no potencial do Bitcoin associado ao poder dos aplicativos como Uber e iFood, a gente vê que uma outra realidade está bem próxima. Apesar das possibilidades grandiosas, a Bitcoin também tem seus problemas. Em uma palestra na PUC, especialistas discutiram os desafios da criptomoeda, como, por exemplo, o Double Spender, que seria algo como duplo pagador em português. O problema do Double Spend é mais ou menos porque no mundo digital você pode fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Então imagina que se eu tenho um arquivo em casa, eu posso mandar a cópia desse arquivo quantas vezes eu quiser para quantas pessoas. Ou seja, eu estou enviando o mesmo item várias vezes. No dinheiro não pode acontecer isso. Se eu tenho uma caneta e te entrego uma caneta, esse saldo tem que ser rebalanceado. A caneta não pode mais estar comigo. Então eu tenho que ter 0 canetas e você uma caneta. Então esse é o problema do Double Spend. Eu não posso gastar 2 vezes o mesmo dinheiro, porque senão eu tenho dinheiro infinito. Uma vez que a Bitcoin não tem uma terceira parte reguladora, como um banco ou casa de câmbio, o custo de suas transações é mais baixo. Para garantir a regularidade dessas transações foi criada a blockchain, uma corrente de blocos que faz a validação das trocas com a criptomoeda. O que o blockchain está trazendo é uma mudança fundamental que vai na mesma linha, né? Não em relação à distribuição, custo de distribuição da informação, mas em relação a uma outra camada que são os custos de transação. Né? Você pensar o potencial de troca de valores que existe hoje em dia no meio digital é muito grande. Né? Então, as pessoas compram música na internet, compram produtos na internet, compram serviços na internet, e para tudo isso existe normalmente um agente central que reduz essa distância, essa assimetria entre esse comprador e vendedor, só que ele cobra uma taxa por isso. Né? E muitas vezes essa taxa pode ser extremamente alta. Então o que a blockchain está trazendo é um jeito desses dois agentes se falarem sem precisar ter alguém no meio. Né? E dessa forma você pode ou tem o potencial de reduzir o custo dessa transação entre esses dois agentes. Tá? Na falta de um banco, no entanto, também vai embora a sensação de segurança de ter o seu dinheiro em um lugar seguro.
Para quem tem medo de guardar seus bitcoins embaixo do colchão, existe a Coinbase. O que a Coinbase faz, essencialmente, é funcionar como uma espécie de um cofre. Tá? A princípio, numa rede descentralizada, como é a rede do Bitcoin, você pode ter esse cofre em casa. Então, você não precisa de um banco para guardar o seu dinheiro. Você é o banco. Né? O seu HD é o banco. Você não é só o correntista, mas você também é o banco. Tá? Só que o que acontece muitas vezes é que você, sendo banco, você vai ter que se proteger desses possíveis ataques. Tá? Algumas pessoas se sentem perfeitamente confortáveis com isso, outras não. Né? Para essas pessoas que não se sentem confortáveis em entender como se proteger desse ataque, né? Ou simplesmente querem tirar isso da cabeça e terceirizar ou delegar para alguém essa defesa, existem serviços, como a gente citou aqui, do Coinbase, que funciona como uma espécie do cofre. Então, o que você está fazendo basicamente é terceirizar essa custódia dos seus ativos para um agente terceiro que, a princípio, conhece muito mais que você e tem muito mais chance de se proteger. De fato, aumenta o custo de transação. Agora, se você está disposto a pagar por isso, né, então as pessoas muitas delas acabam pagando. Apesar de atrativa, a Bitcoin é um investimento perigoso. É muito importante procurar informações sobre como anda o mercado e estudar os riscos do investimento antes de tomar uma decisão. A Bitcoin não é feita para ser um ativo seguro no sentido de preservar valor. É um ativo especulativo. As pessoas que quiserem investir em Bitcoin, elas têm que entender que estão investindo em um ativo de alto risco. A variação pode ser muito grande, ainda mais num ambiente de incerteza tecnológica que a gente está passando, em uma questão interna da própria Bitcoin, uma briga entre os desenvolvedores e os garantidores da tecnologia. Há muita incerteza, mas também na incerteza possibilidades para ganho. E quais os efeitos da criptomoeda na economia? O Brasil, que vive uma crise que dura mais de 3 anos, deve se preocupar com o surgimento de uma moeda exclusivamente virtual? No momento de crise, eu acho pouco provável que os governos queiram impedir os avanços tecnológicos, as melhorias que podem ser propiciadas por essa tecnologia. A Bitcoin é uma tecnologia disruptiva, ela quebra velhos paradigmas, ela diminui custos de transação e possibilita novos modelos de comércio. E isso gera benefícios para o país. Acredito mais num apoio institucional para essas moedas, como a Bitcoin, do que numa tentativa de criminalizá-las ou afogá-las com excesso de regulamentação. Durante um bom tempo, variações de comportamento de emissão de moeda chinesa ou comportamento do Banco Central chinês levaram a variações de preço na Bitcoin, em função da maior parte dos novos entrantes serem do mercado chinês, principalmente por conta da concentração da mineração de Bitcoin na China. Não é preciso ser um grande apaixonado por tecnologia para entender de Bitcoin. Cada vez mais pessoas comuns descobrem e se interessam por esse investimento virtual. Isso acabou aumentando tanto a possibilidade de lucro quanto o risco do investimento na criptomoeda. Para os especialistas e para os investidores, tudo isso tem prazo de validade. A gente não pode esquecer que muita dessa valorização é especulativa, por conta de um novo interesse. As pessoas estão começando a ouvir falar em Bitcoin agora, muita gente quer participar desse efeito de subida exponencial e acaba gerando um comportamento de manada. Uma notícia ruim levou o valor da Bitcoin a uma queda de 40% só em janeiro desse ano. Em menos de um mês houve essa variação e, em seguida, a retomada do crescimento. O declínio é certo, não acha que isso vai ser uma coisa para sempre, porque se você for olhar, o Bitcoin é uma das criptomoedas e existem inúmeras criptomoedas por aí que já tem código-fonte baseado no Bitcoin e que já foram melhoradas. Então, assim, para quem opera, para quem está lá investindo, é só alguma coisa começar a chamar atenção e o Bitcoin vai ser só história.